Você já parou para pensar que o segredo da abundância, aquele que move impérios e constrói fortunas, estava escondido dentro de um salmo antigo, recitado há milhares de anos? Sim, o Salmo 23. E o mais curioso é que ele ensina exatamente o mesmo princípio que eu revelei em Pense e Enriqueça: a mente humana cria a própria realidade. Mas aqui está a contradição que poucos percebem, e enquanto o mundo luta desesperadamente por riqueza, o Salmo 23 ensina que a abundância não vem da busca, vem da confiança. E é essa confiança, essa fé consciente, que conecta a antiga sabedoria bíblica à lei do sucesso. Hoje, eu vou te revelar o segredo que conecta o Salmo 23 à lei do sucesso, e se você realmente compreender o que vou dizer, você nunca mais olhará para o dinheiro, para a escassez ou para os seus desafios da mesma forma. Eu lhes digo com toda a franqueza, o maior inimigo da prosperidade não está fora de você, está dentro. É uma voz sussurrante, constante, que repete: não vai dar, está difícil, eu não consigo. Essas palavras não são apenas pessimismo, são ordens. São sementes de escassez plantadas diariamente no terreno mais fértil do universo, o seu subconsciente. Quando eu estudava e conversava com homens de negócios durante épocas de crise, vi o padrão com clareza cristalina: os que fracassavam não eram sempre os menos talentosos, eram os que viviam ancorados na expectativa do pior. Eles acordavam com o medo da falta, dormiam remoendo dívidas, e por fim passaram a tomar decisões guiadas por pânico, decisões que confirmavam a própria profecia de escassez. Essa dinâmica não é só poesia, é ciência. Estudos mostram que preocupações financeiras consomem recursos mentais e empobrecem a capacidade de raciocínio e tomada de decisão. Quando a mente está atolada em preocupações de falta, ela tem menos espaço para resolver problemas, planejar e enxergar oportunidades. Pergunte-se agora, com absoluta honestidade, quantas vezes hoje você deixou escapar uma declaração de escassez? Quantas vezes murmurou que a não dá, que está tudo caro, que a não há saída? Cada uma dessas frases age como um verbo, ela cria ação dentro de você e movimento no mundo. A primeira coisa que fiz e que ensino a todos é este exercício prático: faça um inventário de linguagem. Durante 48 horas observe tudo o que você diz ou pensa sobre dinheiro e provisão. Anote as frases pequenas, as desculpas, os comentários aparentemente inofensivos. Depois, reveja a lista e risque tudo o que alimenta o medo. Substitua, para cada item riscado, uma declaração ativa de confiança. Se você escreveu a não vou conseguir pagar as contas, escreva em seu lugar: estou sendo guiado e encontro soluções. Esta não é magia de palavra vazia, é reprogramação do comando que você envia ao seu inconsciente. Agora, muitos me objetam: mas Sr. Hill, isso é simplista, eu preciso de ações concretas, não apenas repetir palavras. Concordo plenamente, eu sempre disse que fé sem ação é vazia, e ação sem direção é fútil. A mudança que proponho integra ambos, e você muda a linguagem, muda a emoção, e então age com clareza. Quando a ansiedade domina, a capacidade criativa se fecha. Quando a confiança habita seu peito, oportunidades que antes pareciam invisíveis tornam-se óbvias. Não acredite apenas em minhas palavras, a neurociência nos diz que imagens vivas ativam os mesmos circuitos cerebrais que experiências reais. Quando você imagina em detalhe uma solução, seu cérebro treina para encontrá-la no mundo externo. Use isso a seu favor, e visualize soluções com intensidade, veja rostos, locais, números aproximados, caminhos, e depois execute passos práticos alinhados àquela visão. Deixe-me contar um episódio que marcou minha visão sobre esse bloqueio oculto. Durante a Grande Depressão eu cruzei com um empresário que havia construído um pequeno império regional, homens o respeitavam, ele tinha ideias, tinha coragem. Quando a crise chegou, porém, entrou em pânico. Disse-me, entre sussurrando e riu: tudo acabou. Eu perdi tudo. Pedi que me contasse o que repetia para si mesmo nas noites em que não dormia. Ele leu uma longa lista de frases de medo. Propus um experimento simples: por 30 dias, trocar aquelas frases por afirmações de provisão e, diariamente, dedicar 5 minutos a imaginar-se conduzido a pastos verdes, a imagem do salmo que reconstrói confiança. Ele riu de mim, mas aceitou.
3 semanas depois, um fornecedor que havia sumido reapareceu com uma oportunidade inesperada. Ele reestruturou o negócio e sobreviveu, depois prosperou. O ponto crucial não foi só a oportunidade externa, foi a transformação interna que permitiu enxergá-la e agarrá-la. Esse não é um conto moral, é um padrão que se repete com frequência. Você pode pensar, ok, mas e quanto às condições reais, inflação, desemprego, crise econômica? São fatores reais e que exigem estratégia. Contudo, a pergunta que eu faço é outra, e você quer tomar decisões a partir do medo, vender ativos no pior momento, aceitar acordos ruins, cortar investimentos essenciais, ou quer agir com clareza estratégica, aproveitando janelas quando elas aparecem? A mente dominada pelo medo nos empurra para escolhas imediatistas, a mente reorientada pela confiança permite decisões de longo prazo, negociações melhores e riscos calculados. E não é teoria, estados de confiança aumentam criatividade, resiliência e habilidade de resolver problemas. Por outro lado, o estado de escassez consome recursos cognitivos e empobrece o julgamento. Agora gosto de propor um pequeno protocolo prático, que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode aplicar hoje mesmo. Primeiro, em voz alta ou no papel, escreva as 5 frases de escassez que você mais repete. Segundo, para cada uma, escreva uma contraafirmação baseada na certeza, e nada me faltará, há soluções à minha frente, sou capaz de encontrar e criar provisão. Terceiro, estabeleça um gatilho, um momento do dia que lhe recorde de usar a contraafirmação, já ao acordar. Antes de abrir o e-mail, ao entrar no carro. Quarto, combine a afirmação com 1 minuto de visualização e imagine, com detalhes sensoriais, a situação resolvida. Faça isso por 7 dias seguidos e anote ao fim de cada dia 3 pequenas evidências de movimento positivo, uma ideia nova, um contato que surgiu, uma sensação diferente. Esses registros funcionam como prova para seu subconsciente de que a nova programação é eficaz. Alguns dirão que isso favorece apenas o pensamento positivo superficial. Eu lhes direi com autoridade, não se trata de positividade ingênua, trata-se de calibrar sua mente para operar em seu melhor estado operacional. Pense em um cientista que testa hipóteses, e se você parte de hipóteses catastrofistas, suas pesquisas e decisões tendem a confirmar a catástrofe. Se você parte de hipóteses de provisão, seus esforços investigativos terão uma direção diferente e mais produtiva. E, para os que apreciam exemplos de impacto, lembro que figuras como Andrew Carnegie, que reconheci como fonte de muito do que ensino, sempre valorizavam a importância de uma visão clara e confiante para mobilizar pessoas e recursos. A fé bem direcionada transforma seguidores em colaboradores e ideias em realidade. Por fim, permita-me alertar contra um erro comum, e muitos acreditam que basta recitar frases bonitas para mudar tudo. Não basta. O verbo precisa de sentimento e coerência com a ação. Se você proclama nada me faltará e passa o dia rumando em desespero para tomar decisões desesperadas, a incoerência será percebida por sua própria mente, e nada mudará. A mudança verdadeira exige alinhamento, pensamento, emoção e ação. Quando esses 3 se unem, você rompe o bloqueio oculto e permite que a abundância, muitas vezes suave, muitas vezes inesperada, encontre o caminho até você. Comece agora, e identifique, substitua, visualize e haja. Se fizer isso com disciplina, em poucas semanas perceberá que o mundo externo começou a refletir a nova ordem que você plantou dentro de si. Eu aprendi, ao longo de toda a minha vida, que a mente humana é o mais fiel servo e o mais perigoso inimigo que um homem pode ter. Ela é como um campo fértil, tudo que você planta nela, cedo ou tarde, se manifesta no mundo físico. O Salmo 23, quando compreendido profundamente, é um mapa mental e espiritual capaz de reprogramar esse campo para a abundância. A maioria das pessoas o recita apenas como um ritual, mas poucos percebem que ele contém uma linguagem codificada de imagens e emoções que, quando internalizadas, transformam completamente a estrutura do subconsciente. Quando eu ensino que há tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, estou dizendo o mesmo que o salmista expressou quando afirmou, e deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa frase é uma ordem direta ao subconsciente. Ela cria um quadro mental de repouso, segurança e fluxo, 3 estados que formam a base da abundância.
Porque é no descanso interior que o poder criativo da mente se reorganiza, e é na confiança tranquila que as soluções emergem naturalmente. A neurociência hoje comprova o que eu já intuía há décadas: o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza, com emoção, estar deitado em verdes pastos, o seu corpo começa a reagir como se realmente estivesse ali. A respiração desacelera, os músculos relaxam, o coração regula o ritmo, e o sistema nervoso sai do modo de alerta, o estado mental de escassez, e entra no modo de expansão. Nesse estado, a mente se abre para novas ideias, conexões e percepções. É por isso que eu sempre insisti que a imaginação é o maior laboratório do sucesso humano. Mas o que a maioria faz é justamente o contrário. Em vez de visualizar verdes pastos, visualizam contas atrasadas. Em vez de águas tranquilas, imaginam ondas de problemas. E quanto mais alimentam essas imagens, mais o subconsciente entende que essa é a realidade a ser confirmada. Lembre-se, o subconsciente não julga, não escolhe o que é bom ou ruim, ele apenas obedece àquilo que você repete com emoção. Se a sua emoção dominante é medo, você atrai circunstâncias que justificam o medo. Se é fé e confiança, as portas se abrem para a provisão. Eu me recordo de um período particularmente desafiador da minha vida. Eu estava tentando reconstruir meus negócios depois de uma perda financeira significativa. Era uma fase em que tudo parecia ruir ao meu redor, e o medo começou a tentar dominar meus pensamentos. Todas as manhãs, eu acordava com a mente acelerada, projetando fracassos que ainda nem haviam acontecido. Então, decidi aplicar em mim mesmo os princípios que eu ensinava. Fechava os olhos e me via sentado à beira de um campo verde, sentindo o vento suave no rosto. Repetia mentalmente: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Visualizava a abundância fluindo em minha direção, pessoas colaborando, ideias surgindo, oportunidades se manifestando. Não fazia isso por desespero, mas como quem reafirma uma verdade que já existe. E aos poucos, percebi uma mudança radical. A ansiedade começou a desaparecer, e minha mente voltou a operar em estado de criatividade e clareza. Novas soluções começaram a surgir, e projetos que pareciam impossíveis ganharam novo fôlego. Isso não aconteceu por milagre místico, mas porque meu subconsciente deixou de receber ordens de escassez e passou a receber comandos de confiança. Assim como o solo não questiona a semente que você planta, o subconsciente não discute com você, ele apenas produz o fruto daquilo que você sente com convicção. Por isso, o Salmo 23 é tão poderoso, ele fornece imagens perfeitas para o cultivo mental da prosperidade. Ele fala de pastos verdes, de águas tranquilas, de um cálice transbordante. Tudo nele é símbolo de plenitude, fluxo e segurança. Faça um teste simples, escolha um momento do seu dia, pode ser ao acordar ou antes de dormir, e feche os olhos por 5 minutos. Recite o verso: "A deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." E enquanto faz, imagine com riqueza de detalhes, o cheiro da grama, o som das águas, a sensação do sol aquecendo sua pele. Sinta a paz dessa cena, como se ela já fosse sua realidade. Ao repetir esse exercício diariamente, você estará enviando ao subconsciente uma mensagem de segurança e confiança. Com o tempo, esse estado interno se tornará natural, e o mundo exterior começará a se reorganizar de acordo com essa vibração. Pesquisas em psicologia positiva demonstram que quando a mente é exposta a imagens de serenidade e gratidão, os níveis de estresse diminuem e a capacidade de resolução de problemas aumenta significativamente. Isso significa que a simples prática de visualizar e sentir as imagens do Salmo 23 não é apenas espiritual, é também cientificamente eficaz. O cérebro cria novas conexões neurais baseadas nessas emoções positivas, tornando você mais receptivo a oportunidades e menos reativo aos desafios. Mas há um detalhe essencial: é preciso vivenciar o Salmo 23, e não apenas recitá-lo. Não é o movimento dos lábios que muda a sua vida, mas o sentimento do coração. Quando você diz "a nada me faltará" e sente isso como verdade absoluta, o universo começa a trabalhar em silêncio para confirmar essa realidade. Agora, quando você repete as palavras sem emoção,
Enquanto a mente está dominada por medo e dúvida, é como tentar plantar uma semente em solo pedregoso, nada floresce. Eu vi isso acontecer em diferentes níveis, inclusive com pessoas famosas que compreenderam o poder da mente subconsciente. Walt Disney, por exemplo, sonhou com seus parques temáticos numa época em que mal tinha recursos para financiar suas animações. Enquanto outros viam impossibilidades, ele via mentalmente castelos, risadas e crianças sorrindo. Ele estava, de certo modo, praticando o princípio do Salmo 23, e vivia interiormente nos verdes pastos da sua visão, até que o mundo se ajustasse à sua fé. Por outro lado, vi homens talentosos e inteligentes se afundarem em fracasso porque alimentaram imagens contrárias. Um deles, de quem prefiro não citar o nome, possuía todos os dons necessários para prosperar, mas repetia diariamente que o sucesso é para poucos. O subconsciente dele apenas respondeu, e assim seja. Ele se autossabotou porque programou a própria mente para confirmar a limitação. A diferença entre essas duas realidades é simples, uma mente treinada para a abundância versus uma mente treinada para o medo. O Salmo 23 é um manual de treinamento mental. Ele ensina a construir dentro de si uma atmosfera de confiança tão sólida que nenhuma circunstância externa possa abalar. Quando você habita mentalmente o estado de abundância, a mente deixa de lutar e passa a cooperar. E quando a mente coopera, o universo responde. Você pode até não controlar o ritmo do mundo lá fora, mas pode decidir o tipo de imagem que vai sustentar aqui dentro. Se escolher a imagem da falta, verá mais falta. Se escolher a imagem da provisão, verá mais provisão. O Salmo 23 é o espelho dessa escolha. Ele não promete ausência de desafios, promete presença de orientação. Ele não fala de acúmulo material, fala de um estado interno de confiança que naturalmente atrai o necessário. Então, quando você sentir o peso da incerteza ou perceber a ansiedade tentando dominar seus pensamentos, faça uma pausa. Respire, feche os olhos e retorne às águas tranquilas do Salmo. Deixe que essa imagem reconecte você à fonte da abundância que nunca seca. Porque a verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro chega, mas quando o medo vai embora. Quando o coração aprende a descansar em verdes pastos, a vida, inevitavelmente, floresce ao redor. Eu vou direto ao ponto, e a descoberta que mais me surpreendeu, e que derruba muita da sabedoria popular sobre esforço e luta, é esta, e a abundância emerge quando a mente está calma e confiante, não quando ela corre freneticamente atrás do que falta. Pode soar contraintuitivo, eu sei, por isso pergunto, quantas vezes você já se pegou correndo feito um condenado atrás de dinheiro, receio ou aprovação, e mesmo assim voltou para casa com a sensação de vazio? Por que, apesar do esforço, tanta gente competente não alcança resultados proporcionais às suas horas de trabalho? A resposta mora na qualidade do estado mental que acompanha suas ações. Quando a mente está em modo de sobrevivência, dominada por ansiedade, pânico ou medo, ela dirige recursos cognitivos para a simples gestão da ameaça. Isso tem um preço prático, menos criatividade, menos capacidade de manter múltiplas informações na cabeça ao mesmo tempo, menos habilidade para encontrar soluções originais. Meta-análises modernas confirmam o óbvio que eu testemunhei empiricamente: a ansiedade reduz a capacidade da memória de trabalho e prejudica processos decisórios complexos. Em outras palavras, o pânico não apenas rouba sua paz, ele literalmente empobrece seu raciocínio. Por outro lado, quando a mente habita um estado de confiança, a mesma confiança que o Salmo 23 cultiva com sua linguagem de provisão, algo muda nos circuitos internos. A imaginação deixa de ser festa de apreensões e transforma-se em laboratório de soluções. As imagens ricas que você cria na mente ativam as mesmas áreas cerebrais que seriam acionadas se você estivesse vivenciando aquilo de fato. Visualizar uma solução com emoção prepara o cérebro para percebê-la no mundo exterior. Esse é um mecanismo cerebral documentado, e visualização e percepção compartilham grande parte do mesmo maquinário neural. Quando você enche sua mente de imagens de provisão, pastos verdes, águas tranquilas, um cálice transbordante, está literalmente treinando seu cérebro para reconhecer caminhos que confirmem essas imagens. Alguns podem objetar, e rio, isso parece papo místico, eu preciso de métodos concretos, de planos e números.
Estou de acordo, e é por isso que sempre alinho fé com ação. A confiança sem passos práticos vira autoengano, a ação sem um estado mental claro vira tentativa e erro desesperado. O que proponho é uma mudança de intenção antes da ação e agir a partir de uma mente serena e orientada por imagens de provisão. Estudos sobre afetos positivos mostram que quando as pessoas estão em estados emocionais favoráveis, sua capacidade de resolver problemas criativamente aumenta. Ou seja, e a calma confiante não é preguiça, é a plataforma mais fértil para decisões inteligentes. Deixe-me ser claro com uma pergunta retórica que todo homem e mulher sábio já fez a si mesmo: quando você tomou a melhor decisão da sua vida, ela nasceu do frenesi ou da clareza? Na minha experiência, e observando dezenas de líderes, inventores e empreendedores, as grandes decisões vieram numa mente que não estava desesperada, mas sim receptiva. Thomas Edison, por exemplo, não era um mago que aguardava milagres, era um homem que combinava trabalho diligente com momentos de recolhimento mental. Ele sabia retirar-se do ruído para permitir que as ideias surgissem, e essa capacidade de descansar a mente é exatamente aquilo que o Salmo 23 cultiva. Edison entendeu, como poucos, que a imaginação precisa de espaço para incubar. Agora, um caso que me marcou profundamente e que sempre conto quando quero ilustrar essa verdade, que eu conheci um executivo cuja empresa enfrentava uma queda brusca de faturamento. Ele trabalhava sem dormir, microgerenciava cada detalhe e recusava qualquer conselho que exigisse paciência. Em reuniões, só via riscos, nas noites, repetia os piores cenários. Sugeri que interrompesse a cadeia de pânicos por 7 dias, que, em vez de correr mais, reservasse blocos curtos para visualizar soluções possíveis, ao mesmo tempo, mantivesse 3 ações simples executáveis por dia. As pessoas ao seu redor acharam a minha proposta impraticável, ele aceitou por desespero. No 4º dia, sua equipe lhe trouxe uma alternativa de receita que ele, tomado pelo medo, jamais teria percebido semanas antes. O resultado? Não foi só a receita extra, foi a recuperação da capacidade de enxergar caminhos, de negociar com calma e de tomar decisões que preservaram o valor da empresa. A lição é clara: quando a mente muda de modo, o mundo apresenta novas opções. E o recado prático, para que você saia daqui pronto para agir, primeiro, reconheça quando seu estado mental está dominado pelo medo, esse é o passo que 90% das pessoas falham em dar. Segundo, interrompa o ciclo com uma técnica simples: respire profundamente 30 segundos, feche os olhos por 60 segundos e forme uma imagem detalhada de uma solução plausível. Veja 2 rostos, visualize um lugar, imagine o próximo passo prático. Terceiro, execute uma ação mínima coerente com aquela imagem, não uma ação desesperada, mas uma ação com intenção. Repita isso sempre que o pânico tentar comandar. Em pouco tempo, você treinará o cérebro para procurar soluções e não apenas reagir à escassez. Alguns poderão pedir exemplos de quem falhou por não aplicar esse princípio. Não vou enveredar pela difamação de nomes, mas posso dizer, e você verá isso em qualquer grande crise econômica, que muitos gestores perderam empresas inteiras por decisões tomadas em estados de medo, cortando investimentos estratégicos ou vendendo ativos no momento mais desfavorável. Essas histórias repetem-se, e a pressa motivada pelo pavor torna-se profecia autorrealizável. Se há um conselho que me permitiria resumir tudo, não dê ao medo o volante da sua vida. Aprenda a dirigir a partir de uma visão tranquila. Por fim, aceite um último desafio prático: nos próximos 14 dias, sempre que sentir ansiedade sobre dinheiro ou futuro, pare. Respire. Visualize por 90 segundos uma solução concreta. Anote a ação mínima que você pode dar nas próximas 24 horas e execute-a. Ao fim de 2 semanas, compare suas decisões com as que faria no desespero. Você verá que as respostas da mente serena produzem resultados melhores, mais sustentáveis, frequentemente, inesperadamente prósperos. Confiança não é passividade, é estratégia aplicada com cabeça fria. E a minha promessa, comprovada por observação e respaldada pela ciência, é esta: quando você aprende a agir a partir da confiança, a abundância deixa de ser um mistério e passa a ser uma consequência natural das suas escolhas. A abundância, eu sempre digo, não é algo que se obtém pontualmente, é um modo de vida que se cultiva diariamente.
Quando digo que transformar a abundância em hábito é o segredo prático, não falo de slogans, falo de rotinas concretas, de coerência entre pensamento, emoção e ação. Ao longo dos anos, observei que as pessoas que realmente prosperam mantêm um conjunto de práticas pequenas e repetidas que, somadas, recriam o terreno interno necessário para que a provisão chegue e se mantenha. Comece pela gratidão e, antes de dormir, anote 3 sinais de abundância do seu dia. Não precisa ser grandioso, um abraço, uma ligação, uma oportunidade mínima já contam. Esse exercício é uma prova para o seu subconsciente de que a vida lhe oferece recursos. Ao registrar essas evidências, você está dizendo para sua mente, e veja, já há provisão aqui. Com o tempo, o subconsciente aceita essa nova narrativa e passa a buscar provas adicionais no mundo exterior. Mas gratidão sozinha não basta, é preciso ação coerente. Eu recomendo uma prática que chamo de a coerência tripla: a pensamento, declaração consciente, sentimento, visualização imersiva, e comportamento, ação mínima diária. Ao acordar, faça uma declaração curta, por exemplo, nada me faltará hoje, aí. Em seguida, reserve 2 minutos para visualizar um resultado concreto ligado à sua situação financeira ou profissional, e imagine a conversa, o rosto da pessoa, o local, o som, até um número aproximado se fizer sentido. Ao terminar a visualização, escreva uma ação mínima e executável, uma ligação, uma proposta, um e-mail, e comprometa-se a fazer essa ação nas próximas 24 horas. A repetição desse ciclo condiciona o seu sistema nervoso a operar em estado de busca criativa, não de desespero. Existe um detalhe prático que muitos ignoram, e a coerência entre a linguagem interior e as decisões externas. Se você diz a nada me faltará e age como quem teme perder tudo, vendendo ativos no pior momento, cortando investimentos estratégicos ou aceitando condições desvantajosas, você cria uma dissociação que torna ineficaz qualquer afirmação. A lei que descobri ao identificar os princípios do sucesso é simples, e sua atitude emocional define a qualidade de suas escolhas. Gente que vive no estado de confiança toma decisões de longo prazo, gente que age por pânico aceita soluções imediatas e ruins. Por isso, estabeleça uma regra pessoal, e nenhuma decisão financeira importante nos momentos de crise sem uma pausa de 24 horas para consulta racional e, se possível, conselho de confiança, 2 ou 3 pessoas cujo julgamento você respeite. Essa pausa reduz a chance de ação impulsiva e permite que a visão clara que você cultivou pelo Salmo 23, pastos verdes, águas tranquilas, guie suas escolhas. Permita-me contar outro caso, que aconteceu comigo e que ilustra bem essa transformação prática. Em uma fase de transição profissional, recebi uma proposta que, à primeira vista, parecia salvadora, mas cuja execução me assustava profundamente. Minha tendência inicial foi ceder ao medo e assinar rapidamente, como muitos fariam por urgência. Em vez disso, apliquei a coerência tripla, declarei minha confiança, visualizei o desfecho ideal por 5 minutos e escrevi 3 ações mínimas que testariam a viabilidade da proposta sem comprometer meu capital ou minha reputação. As ações revelaram pontos fracos na proposta, negociei termos melhores, e, ao final, transformei uma proposta arriscada em uma parceria vantajosa. A vantagem não foi sorte, foi a calma alinhada à estratégia. Essa verdade se repete: quando você age a partir da confiança, suas negociações melhoram, suas oportunidades se ampliam e sua resiliência aumenta. Algumas figuras públicas encapsulam bem essa prática, ainda que cada uma à sua maneira. Há líderes contemporâneos que, por meio de visão clara e alinhamento emocional, transformaram pequenas intuições em impérios. Pense em pessoas que cultivam rotinas de atenção plena, gratidão e foco antes de tomar grandes decisões. Essas práticas não são exclusivas de um tempo, são constantes em quem constrói sucesso duradouro. Por outro lado, há casos notórios de gestores que, tomados pelo pânico em crises, destruíram valor por decisões precipitadas, venderam ativos no pior momento ou cortaram investimentos essenciais para inovação. Não é necessário citar nomes para ver o padrão, e a precipitação motivada pelo medo tem um histórico extenso de resultados desastrosos. Para que você saia daqui com algo aplicável agora, proponho um plano de 21 dias que sintetiza tudo o que ensino. 1. Toda manhã, em voz baixa, declare 2 frases de provisão, por exemplo, nada me faltará e estou guiado a soluções. 2.
por 2 vezes no dia, manhã e fim de tarde. Pratique uma visualização de 3 minutos com detalhes sensoriais ligados a uma meta financeira ou profissional imediata. 3. Anote uma única ação mínima e execute-a dentro de 24 horas. 4. Ao final do dia, escreva 3 sinais de abundância. 5. Se houver decisão importante, introduza a regra de pausa de 24 horas para evitar a impulsividade. Ao completar as 3 semanas, compare suas percepções e números, e você terá provas de que sua nova rotina alterou suas decisões, e consequentemente, seus resultados. Não espere milagres instantâneos, a transformação é cumulativa, mas espere sinais e oportunidades que antes passavam despercebidas. A abundância cotidiana é uma questão de prática intencional, e treinar a mente para ver o que serve ao seu objetivo, sentir que a provisão já existe e agir em pequenos passos consistentes. Faça disso um hábito e verá que a bondade do que você procura começa a seguir seus passos, tal como o salmista afirmou. Se aceitar este modo de vida, estará, na prática, mudando sua biologia, sua atenção e, por fim, o mundo externo que responde à nova convicção que você plantou dentro de si. E se há uma única verdade que desejo que você leve deste ensinamento, é esta, e a verdadeira abundância não começa quando o dinheiro chega, mas quando o medo vai embora. Quando você entende que o Salmo 23 não é apenas uma oração, mas uma programação mental de confiança e certeza, a vida começa a responder de forma diferente. Nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. É nesse instante, quando você escolhe confiar em vez de temer, que a lei do sucesso começa a agir a seu favor. Então, mantenha essa consciência viva em você. Continue praticando, continue treinando a mente para habitar esse estado de provisão. O próximo passo dessa jornada está logo aqui, no vídeo que está aparecendo agora na tela, onde você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é hoje. Agradeço profundamente por caminhar comigo até aqui, e o espero no próximo vídeo.